Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Atenção aos versículos 4 em diante. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Podemos ler juntos 6, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, louvado seja Deus. Queridos irmãos, a nossa missão de hoje é analisar os versos 4 a 6 de Apocalipse 3, para darmos continuidade ao nosso tema, que é as promessas de Cristo ao vencedor. As promessas de Cristo ao vencedor. Pois bem, nós acabamos de ler a 5ª das 7 cartas do Apocalipse. Até agora nós analisamos 4 cartas. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Agora nós iremos estudar as promessas que Cristo faz ao anjo da igreja de Sardes. E nessa carta, irmãos, e esta igreja tem pelo menos aí 2 peculiaridades. Em primeiro lugar, nós aqui encontramos a primeira ocorrência de uma carta onde nós não encontramos sequer nenhum elogio. Até agora, irmãos, independente do nível de pecado que as igrejas da Ásia Menor possuíam, Cristo identificou pelo menos um aspecto digno do seu reconhecimento e do seu aplauso. Veja, a igreja de Éfeso é conhecida como a igreja que abandonou o primeiro amor. E mesmo assim, ela recebeu um elogio do Senhor. A igreja, irmãos, de Pérgamo foi uma igreja que deu ouvidos à doutrina dos nicolaítas e à doutrina de Balaão. E mesmo assim, Cristo endereçou para ela elogios. A igreja de Tiatira, de igual modo, ela se deixou seduzir, não apenas pelos ensinamentos, mas pelas práticas iníquas da falsa profetisa Jezabel. Mas mesmo assim, Cristo endereça para essa igreja elogios. Diferente da igreja de Esmirna, que é a primeira a receber do Senhor apenas elogios, nenhuma crítica. A igreja de Sardes é a primeira a não receber de Cristo nenhum elogio, apenas críticas. E a pergunta, irmãos, que nos preocupa é por que Sardes estava nessa situação. O que estava acontecendo nessa igreja? O que transformou Sardes? O que tornava Sardes uma igreja pior do que aquela que abandonou o primeiro amor? O que tornava Sardes uma igreja pior do que aquelas
que deram ouvidos a doutrinas estranhas à palavra de Deus. O que estava acontecendo em Sardes que Cristo não conseguiu enxergar lá? Nenhum aspecto, nenhum item, nenhuma atitude, nenhuma obra digna do seu reconhecimento e elogio. E aqui, irmãos, essa questão nos preocupa, porque de fato, uma igreja indigna dos aplausos de Cristo, é uma igreja onde não existe nada do Senhor dentro dela. Se existir alguma coisa de Cristo em qualquer canto dessa igreja, essa coisa parecida com Cristo é digna do nosso aplauso e inclusive do reconhecimento do Senhor. Mas uma igreja em que em nada é parecida com Jesus, essa igreja se torna indigna de qualquer tipo de reconhecimento, de qualquer tipo de aplauso. E esse era o caso de Sardes. Em segundo lugar, irmãos, ou a segunda peculiaridade dessa igreja diz respeito aos desafios que ela enfrentava. Perceba, até aqui nós tratamos sobre igrejas que se enquadram em pelo menos dois desafios. Qual era, por exemplo, o desafio da igreja de Esmirna? O desafio da igreja de Esmirna era a perseguição do Império Romano. E este império não apenas exigia a lealdade, mas além da lealdade, a adoração dos seus cidadãos. E essa lealdade / adoração se traduzia em um rito anual, onde os moradores das cidades debaixo do Império Romano se dirigiam para um dos seus templos, se colocavam diante de uma das imagens dos imperadores, queimando incenso, e faziam a seguinte declaração: César era o Senhor. Esse era o desafio de Esmirna. Nós temos, irmãos, também aqui igrejas que enfrentaram o desafio das heresias, dos ensinos que estavam tentando adentrar nos arraiais do povo de Deus. Irmãos, no primeiro século, nós já tínhamos os problemas, ou boa parte dos problemas de falsos ensinos que temos hoje. No primeiro século, irmãos, nós já encontrávamos heresias, desde aquelas que tentavam minimizar o sacrifício de Cristo, dizendo que a salvação era produto das boas obras, até aquelas, irmãos, que tentavam substituir a simplicidade do Evangelho com filosofias humanas. Esse, irmãos, era o problema das igrejas de Éfeso, Tiatira e Pérgamo. Então, nós poderíamos dividir as igrejas que estudamos e encontramos em Apocalipse 2, nessas duas categorias de desafio. Igrejas que eram perseguidas, igrejas que lutavam contra o falso evangelho. Sardes, você percebe, não tem nenhum destes. Não há menção. A gente não pode nem inferir que Sardes era uma igreja perseguida. No texto, na carta que nós acabamos de ler, não há espaço para isso. Nós não podemos dizer, irmãos, que Sardes era uma igreja que lutava contra o falso ensino, contra o falso evangelho. Não há espaço nessa carta para isso. E qual era, pastor, a luta, a guerra, a batalha que esta igreja enfrentava? O desafio da igreja de Sardes tem nome, e o seu nome é apatia espiritual. Era uma igreja
que não mais tinha prazer em buscar a Deus e servir ao seu reino. Era uma igreja que não mais tinha prazer em ler, meditar na palavra do Senhor. Não tinha mais prazer em investir tempo em oração. Não tinha mais prazer em se reunir como povo de Deus no ajuntamento solene para buscar a face do Senhor. Desprezavam os sacramentos, batismo e santa ceia. A apatia em Sardes era enorme. Mas essa não era, graças a Deus, a situação de toda a igreja. Você percebe que nessa igreja existem alguns. É o remanescente fiel. É aqueles que não se deixaram envolver pelo erro dos outros. É aqueles que mantiveram o seu coração firme em buscar ao Senhor. E Cristo endereça uma palavra de incentivo, promessas para esses fiéis, para esses vencedores. E é a palavra, são as promessas que Cristo endereça para esses vencedores que nos interessam nessa noite. Amém, meu amado irmão? Aqui Cristo tem uma palavra de desafio para você, de conforto também para o seu coração, e de incentivo para que você não venha deixar de buscar ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então vamos ouvir a mensagem de Deus através dos versículos 4 a 6 de Apocalipse 3. Amém, meus amados irmãos? A nossa análise desses 3 versículos, ela é bastante facilitada, entenda isso, pela forma como Cristo estrutura essa passagem. Nós encontramos aqui 2 metáforas. Eu quero que você as perceba, amém? Nos versículos 4 e 5, eu peço que você observe e, se possível, destaque as 2 citações da palavra vestiduras. Você conseguiu encontrar? As 2 citações da palavra vestiduras no versículo 4 e 5, amém? Se possível, irmão, destaque, tá? O pastor está dizendo para eu marcar a minha Bíblia. Essa é a primeira metáfora. A segunda metáfora, eu peço também que você tente observar aí, e se possível, destaque as 2 citações da palavra nome presente no versículo 5. Você consegue encontrar, amém? As 2 citações da palavra nome no versículo 5. Então, nós temos aqui 2 metáforas. A primeira metáfora é a metáfora de quê, irmãos? Das vestiduras. Me ajudem, amém? Das vestiduras. E a segunda metáfora é a metáfora do nome. Perfeito. São essas 2 metáforas que nós iremos, ou através dessas 2 metáforas é que nós analisaremos essa passagem, e isso obviamente de forma separada. Então, primeira metáfora, a metáfora das vestiduras. Vamos ler versículo 4 e a parte inicial do versículo 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Amém. Só até aí, irmãos. Jesus, entenda isso. Jesus utiliza a metáfora das vestiduras para a igreja de Sardes, obviamente com um propósito, com a mensagem em mente. E não é sem motivo que Jesus faça uso dessa figura de linguagem. Amém, meu amado irmão? Existe algo por detrás na utilização da metáfora das vestiduras. Pois bem,
Sardes era uma cidade conhecida, entre outras coisas, pela sua forte indústria têxtil, que produzia roupas, vestiduras de diversos tipos. Você começa a entender porque Jesus está endereçando para essa igreja, essa figura de linguagem, está usando aqui a metáfora das vestiduras para transmitir uma mensagem para aqueles irmãos. E aí você percebe também que aqui há uma referência a vestiduras contaminadas e vestiduras brancas. Todo mundo percebe isso, irmãos? Amém? Há aqui referência a vestiduras contaminadas e vestiduras brancas, e é o remanescente fiel, essas poucas pessoas que já nós iremos falar sobre elas. E é o remanescente fiel que não contaminou as suas vestiduras e que, portanto, andarão de branco juntamente com Cristo. Isso, inclusive, tem o apoio, o suporte do contexto histórico da época. Pastor, por que Jesus fala aqui de vestiduras contaminadas e vestiduras brancas? Entre outras coisas, mais uma informação, é que naquele tempo, no mundo antigo, alguém que tivesse contaminado as suas vestes, não poderia adorar os seus deuses, obviamente pagãos, deuses, ídolos pagãos. Uma pessoa de veste contaminada não poderia adorar os seus falsos deuses. Mas a pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer é a seguinte: o que biblicamente significa vestiduras contaminadas e vestiduras brancas? Vamos ver como é fácil, e você já sabe a resposta. Vestiduras contaminadas, irmãos, na Bíblia representa o quê? Vamos lá. Pecado, perfeito. Está vendo como é fácil? Vestiduras brancas na Bíblia representa o quê, meus amados irmãos? Santidade. Então nós temos aqui uma metáfora que Cristo utiliza para transmitir uma mensagem, obviamente, contra o pecado e a favor da santidade. Amém, meu amado irmão? Não contaminar a sua veste é a marca de Cristo para o vencedor. O que é o vencedor no contexto da carta ao anjo da igreja de Sardes, pastor? É alguém que não contaminou a sua veste. É alguém que não se conformou com o presente século. É alguém que disse não para o mundo. É alguém que se posiciona, que tenta se desviar do erro. É alguém que colocou o seu coração completamente na dependência de Deus. É alguém que luta pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, luta por cumprir e por honrar a palavra do Senhor. Este é o vencedor. É alguém que não contaminou as suas vestes. O vencedor, irmãos, no contexto dessa carta, é alguém que tem o mesmo sentimento do apóstolo Paulo ao escrever Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A qualidade do vencedor, no contexto dessa carta, irmãos, é santidade. Portanto, meu amado irmão, viva em santidade, em nome de Jesus. Amém? Óbvio que eu estou falando aqui de um tipo específico de santidade. Você percebe isso? Porque existem pelo menos 3 tipos de santidade. Aí aqueles que gostam de anotar o que o pastor escreve, está na hora de escrever, tá?
Existem pelo menos 3 tipos de santidade. Pastor, isso para mim é novidade, então anota aí, meu irmão. Existe, obviamente, a santidade que nós recebemos naquele combo, no pacote de bênçãos ou de bênção espiritual, no momento em que o Espírito Santo retirou as escamas dos nossos corações. Uma das bênçãos salvíficas para aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho é exatamente esta: santidade. Existe, irmãos, um segundo tipo de santidade. É a santidade que será minha e sua no porvir. É a santidade que nós desfrutaremos quando nós fecharmos os nossos olhos para essa realidade e abrirmos os nossos olhos na presença do Senhor na Jerusalém celeste. E lá, irmãos, Deus irá retirar de forma cabal e definitiva qualquer resquício do pecado que ainda atua na nossa carne. Esse é o segundo tipo de santidade. Mas o tipo de santidade, irmãos, que eu trago aqui para você essa noite, é a santidade do aqui e do agora. É a santidade que a gente precisa exercer aqui nesse mundo, irmãos. É a santidade que chega para nós como vontade de Deus para as nossas vidas. É a santidade, irmãos, que chega para nós como uma ordem, como a ordenança do Senhor. Como, por exemplo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. É essa santidade que Jesus espera de nós. Ou então, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós precisamos, irmãos, e Cristo espera e requer de nós. Deus espera e requer de nós que as nossas atitudes sejam santas. Deus espera e requer de nós que os nossos pensamentos sejam santos. Cristo espera e requer de nós que os nossos sentimentos sejam santos. Cristo espera e requer de nós que as nossas palavras sejam santas. Deus espera de nós, irmãos, que nós exerçamos santidade no nosso casamento. Que nós exerçamos, irmãos, santidade em nossos relacionamentos. Que nós exerçamos santidade no nosso ambiente empresarial ou de trabalho. Que nós, irmãos, exerçamos santidade, quer no conforto ou na intimidade dos nossos lares, ou quer aos olhos do público. Deus espera de mim e de você que nós sejamos santos, quer seja na igreja, quer seja fora da igreja. Deus espera que eu e você sejamos santos, quer no mundo real ou quer no mundo virtual das redes sociais. Deus espera, irmãos, e esse é o padrão de santidade do Senhor para mim e para você. Santidade em tudo, em todo lugar e em todo momento. Em tudo, em todo lugar e em todo momento. É isso que Deus espera de mim e de você. E talvez eu lhe dizendo isso, e se eu estivesse ouvindo, eu me sentiria bastante acochado. Talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando: meu pastor, me ajude, meu pastor, me ajude. Como é que eu, um pobre, miserável pecador que sou, vou conseguir cumprir tal feito? Meu pastor, por favor, me ajude. Como é que eu, homem miserável que sou, meu pastor, vou conseguir satisfazer dessa forma, dessa maneira, a vontade do Senhor, satisfazer o que Deus espera de mim, meu pastor? E é por isso, irmão, que eu queria que você ouvisse 4 verdades sobre santidade. Amém? 4 verdades sobre santidade. Guarde isso na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Primeira verdade: você está certo em pensar assim. Você está certo em pensar assim,
e por isso está bem próximo da santidade. Sabe por quê? Porque a consciência do pecado é a primeira etapa da santidade. É quando você olha para a sua vida e vê erros, vê falhas que precisam ser consertadas. Essa, irmãos, é a primeira etapa da santidade. Quem não tem consciência dos seus erros não conseguirá exercer santidade. Em segundo lugar, você continua estando certo em pensar assim. Pastor, eu estou muito certo, né? Você continua, meu irmão, certo em pensar assim. Porque a santidade é impossível. É impossível produzir santidade através da força e do esforço humano. Você sabe disso. Eu sei disso. Pela nossa própria vontade, largados à nossa própria sorte, ninguém aqui seria santo. Nós somos santos, irmãos, mediante a um poder que é externo a nós. A santidade não é fruto do esforço humano, é obra do Divino Espírito Santo em nossos corações, transformando-nos, moldando-nos conforme a imagem daquele que é santo, Cristo Jesus. Amém? Terceira verdade sobre a santidade, guarde isso. Santidade não é algo que nós simplesmente fazemos. Santidade é quem nós somos. Ouça isso, meu amigo. Se você não é alguém que está em Cristo, não será apenas impossível você ser santo. Se você é alguém que não está em Cristo, você detestará a santidade. Mas se você é alguém que está em Cristo, como a Bíblia diz, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A santidade é a marca do verdadeiro cristão, daquele e daquela que foram alcançados pela graça e pelo poder do Evangelho. E em último lugar, irmãos, entenda isso. Existe um segredo para viver vida santa. Ô pastor, me diga qual. Existe, irmãos, um segredo para cumprir a vontade do Senhor. Por favor, meu pastor, diga logo. A santidade se torna tangível em nossas vidas através dos meios que Cristo estipulou: Bíblia, oração, cultos públicos, sacramentos. Um crente que despreza a leitura da palavra, a meditação da palavra, não conseguirá viver uma vida santa. Um crente que não investe tempo em oração, também não conseguirá viver vida santa. Assim como aquele que não é assíduo nos cultos e despreza também a administração dos sacramentos, batismo e santa ceia, também esse, irmão, dificilmente irá viver em santidade. Como é que Cristo nos abençoa com santidade? Através dos meios de graça. Mais uma vez, Bíblia, oração, cultos públicos, sacramentos. É isso que eu e você precisamos. Mas ouça uma mensagem agora que vai alegrar o seu coração. São as promessas de Cristo. Existe promessa, irmãos, para aqueles poucos que não contaminaram as suas vestes. Existe uma mensagem de incentivo do Senhor para aqueles que rejeitaram o mundo, para aqueles que disseram não para si mesmo, para aqueles que se posicionaram de tal forma a glorificar a Deus em tudo aquilo que eles fazem. E a promessa de Deus, irmãos, está aí no texto que nós lemos: andarão como irmãos, andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Duas promessas rapidamente, para a gente passar para o próximo ponto. Pastor, qual é o prêmio para aquele que luta por viver em santidade? Pastor, qual é a recompensa para aquele que busca, apesar dos seus erros, apesar das suas debilidades, viver de forma a glorificar a Deus? O prêmio, irmãos, para aquele que busca a santidade é este: santidade. Quem busca a santidade vai encontrar no porvir aquilo que ele mais deseja: santidade. Irmãos, chegará o dia que para nós será impossível pecarmos. É o momento de você dizer amém, glória a Deus. Chegará o dia em que será para mim e para você impossível pecarmos. Não haverá mais essa guerra em nossos corações. Não faço o que quero, e aquilo que quero eu não faço. Vai chegar o dia, irmãos, que você vai vencer esse pecado, que Cristo irá arrancar, remover de forma cabal e completa da nossa carne todo e qualquer resquício do pecado. Ele nos vestirá com vestiduras brancas. Amém? Segundo prêmio, segunda recompensa para aquele que luta, apesar dos seus erros, apesar das suas debilidades, luta por viver em santidade. O segundo prêmio, irmãos, para aquele que luta nessa terra por viver em santidade, é encontrar, é desfrutar daquilo que ele mais deseja: andar com Cristo. Nós andaremos com Cristo, irmãos. E ouça isso: esse andar com Cristo aqui, andar juntamente comigo, representa aproximação, representa comunhão, representa intimidade. Hoje, irmãos, nós já temos e muita comunhão com Cristo. Ora, a expressão bíblica é que nós estamos em Cristo. Quer mais intimidade com Cristo do que essa? Aqui nessa terra não existe, mas existirá no porvir, irmãos. A nossa intimidade, aproximação, comunhão com Cristo no porvir será infinitamente mais forte e mais profunda. Louvado e engrandecido seja Deus. Para aquele que luta por viver vida santa, vai encontrar aquilo que ele mais deseja: santidade. Para aquele que luta por viver vida santa, vai encontrar aquilo que ele mais deseja: andar com Cristo, ter comunhão com Cristo. Amém, meu irmão? Vamos avançar no texto. Vamos avançar no texto e aqui nós vamos encontrar a segunda metáfora. E a segunda metáfora qual é mesmo, meus irmãos? Do nome. Vamos ler aí o restante do versículo 5 e o versículo 6. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o que, irmãos? Seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Os irmãos podem ler o versículo 6, amém? Amém, vamos ler junto agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira observação, irmãos, que nós precisamos fazer nesse texto é que a metáfora do nome perpassa toda essa carta. Ela está presente no início da carta ao anjo da igreja de Sardes. Você percebe isso? Ela está no início dessa carta, amém? E ela também está no fim, nós acabamos de ler, ela está também no fim. E na primeira vez que essa metáfora é utilizada por Cristo, ela tem uma mensagem muito dura, irmãos, muito dura. A primeira vez que eu preguei
sobre essa passagem. Eu disse que eu temo estar diante daquela que já foi a melhor de todas as igrejas da Ásia Menor. Eu temo, irmãos, estar diante de uma igreja que já desfrutou, já presenciou e muito da manifestação da graça e do poder de Deus. Eu temo, irmãos, estar diante de uma igreja que já viu várias e várias vidas sendo alcançadas pela mensagem da cruz. Eu temo, irmãos, estar diante de uma igreja que já foi vibrante, que já foi apaixonante e apaixonada por Deus. Eu temo, irmãos, estar diante de uma igreja que já foi exportadora, formadora de pastores, de evangelistas, de missionários, de grandes homens e mulheres de Deus. Eu temo, irmãos, estar diante de uma igreja que não fazia justiça, que a sua fama não fazia justiça para aquilo que nós encontrávamos dentro dela. E isso positivamente, porque a fama que se tinha anteriormente de Sardes era uma. Só que quando alguém chegava, visitava essa igreja, via que Sardes era muito mais do que isso. Sardes era melhor. Eu temo, irmãos, estar diante de uma igreja que já foi modelo para todas as demais, mas agora é uma igreja morta. Ela tem o nome, ela tem a fama, ela tem um passado, ela tem um reconhecimento de igreja que vive, mas estava morta. E aqui há uma mensagem para mim e para você. Será que nós vivemos de modo digno do nome que a Bíblia, que Deus nos dá? Exemplificando, a igreja, um dos nomes que a igreja recebe é de corpo de Cristo. Amém? Mas será, meus amados irmãos, que no lugar, e eu já não estou mais chamando de igreja, em um lugar onde todo mundo só se preocupa com os seus interesses, onde poucos contribuem, trabalham para a edificação dos demais, onde não existe união, companheirismo, unidade, um lugar onde as pessoas estão em pé de guerra, será que esse lugar faz jus ao nome de corpo de Cristo? Um dos muitos, ou alguns dos muitos nomes que nós recebemos do Senhor, é que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas eu pergunto, irmãos, uma pessoa que não vive para a glória do Senhor, uma pessoa que não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, uma pessoa que coloca na frente de qualquer coisa a sua própria vontade, uma pessoa, irmãos, que não glorifica a Deus naquilo que ela faz, será que esta pessoa faz jus aos nomes que Deus dá aos seus filhos? A metáfora do nome que Cristo utiliza aqui, endereçando essa carta ao anjo da igreja de Sardes, nos faz ter esse tipo de reflexão. Senhor, eu sou cristão. Um dos nomes que o Senhor me dá é cristão, pequeno Cristo.
dos nomes que a Bíblia me dá é santo, nós acabamos de ver. É eleito, é amado de Deus, é servo do Senhor. E a primeira reflexão que nós precisamos fazer é se nós fazemos justiça aos nomes que a Bíblia nos dá. Pois bem, irmãos, existe aqui nesse texto que nós lemos também algumas questões que são bastante debatidas. Em primeiro lugar, o primeiro motivo de debate gira em torno do livro da vida. Você vê? Nós lemos aí a referência ao livro da vida. Existem muitas pessoas que se perguntam, por exemplo, o que é que exatamente está escrito ou não está escrito nesse livro? O que é que significa ter o seu nome escrito no livro da vida? Qual é o significado desse livro? Óbvio, irmãos, que se eu fosse responder todas essas perguntas, tinha que ficar com os irmãos em mais um culto. A gente ia ter que abrir um culto agora e já começar com a mensagem. Então não dá para a gente responder todas essas perguntas, mas um é essencial. O que é que significa o livro da vida? E o suporte do contexto histórico nos faz entender essa questão. Ouça isso em nome de Jesus, guarde essa informação. No mundo antigo, as cidades tinham um livro para registrar o nome dos seus moradores, dos seus cidadãos. Começa a clarear, somente? No mundo antigo, as cidades tinham um livro de registro para o nome dos seus moradores. E em 2 ocasiões, o nome das pessoas eram apagados desse livro. Em primeiro lugar, acho que vocês estão curiosos, né? Em primeiro lugar, quando alguém cometia um crime bárbaro, a pessoa que o cometeu tinha seu nome apagado do livro de registro dos moradores da cidade. Essa era a primeira ocasião. Em segundo lugar, quando alguém vinha a óbito, automaticamente essa pessoa tinha o seu nome apagado do livro de registro dos moradores da cidade. E aqui diz que o nome do vencedor não vai ser o que, irmãos? Apagado. E qual é a mensagem, pastor? Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, nudez, angústia, espada, tribulação, perseguição? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa aliança com Cristo é tão forte que nem a morte apaga o nosso nome do livro da vida. Porque quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Irmãos, nem mesmo pecado, pastor, nem mesmo pecado, não, irmãos, nem mesmo pecado nos separará do amor de Cristo, assim como nada. Nós não, essa é a promessa de Deus, Ele não apagará o nosso nome do livro da vida. Existe uma segunda questão de debate, aqui eu já estou caminhando para a conclusão, amém, meus irmãos? Existe uma segunda questão de debate aqui. E o debate gira em torno daqueles que argumentam que o crente pode perder a salvação. E aqueles que argumentam tal absurdo, me permitam essa expressão, usam esse versículo para defender o seu posicionamento. A lógica que eles empregam é a seguinte: olha, veja aí, Cristo está prometendo para o vencedor que Ele não apagará o nome de tal pessoa do livro da vida. Então é possível que para outra pessoa, Cristo faça tal coisa.
Irmãos, esse tipo de argumento não é permitido nesse texto. Esse texto não diz isso. Na verdade, leia de novo. O texto diz exatamente o contrário disso. O texto está dizendo que ele não vai apagar. O texto não está dizendo e não tem suporte para a lógica de que alguém vai ter o seu nome apagado. Não. O texto está dizendo que o vencedor, que é alguém que nós cremos que foi eleito por Deus o Pai antes da fundação do mundo, que o vencedor é alguém que foi redimido pelo sacrifício de Cristo, que o vencedor é aquele que foi regenerado pela obra do Espírito Santo, o vencedor, e essa mensagem é para mim e para você, amém? Deus não vai apagar os nossos nomes do livro da vida. E isso, entenda, é independente de mim e de você. Glória a Deus por isso, irmãos. Como eu costumo dizer, apesar de nós, Deus irá nos fazer adentrar na Canaã celeste, apesar de nós. Isso aqui é obra do Senhor. Aquilo que garante que os nossos nomes não serão apagados do livro da vida, não é qualquer coisa que nós fazemos, é aquilo que Cristo faz em nós, porque Cristo não é apenas o autor, Ele é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Desde o primeiro momento que nós fomos salvos, até toda a eternidade, Cristo será o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Amém, meu amado irmão? Aqui eu tenho uma mensagem para você. Na verdade, eu tenho duas mensagens para você. Algo que eu queria que você levasse no seu coração. Nós utilizamos duas metáforas, irmãos. A metáfora das vestiduras e a metáfora do nome. Obviamente, Jesus espera que a gente não contamine as nossas vestiduras. E obviamente, Jesus espera que a gente faça justiça ao nome que a Bíblia nos dá. Mas, irmãos, infelizmente, muitos são aqueles que não estão do lado da minoria que não contaminou. Muitos são aqueles que estão do lado da maioria de Sardes, que se desviou do Senhor, que sujaram as suas vidas, que se distanciaram de Deus, que já não são mais chamados pelo público e não mais se chamam de santos, que carregam consigo outros nomes, nomes iníquos, não nomes espirituais, bíblicos, dignos. Mas eu tenho uma mensagem para você, Deus tem uma mensagem para você, melhor dizendo. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que pode mudar as nossas vestes e pode mudar o nosso nome. Deus mudou as vestes sujas do sumo sacerdote Josué. Deus, representado pelo Pai, mudou, trocou, substituiu as vestes sujas do filho pródigo. Deus mudou o nome de Jacó, o usurpador, o enganador, o mentiroso, para Israel, príncipe de Deus. Deus muda vestes, vidas, Deus muda nomes, histórias. O nosso Deus é poderoso para transformar você, para renovar você. Amém? Segunda mensagem aqui, eu termino mesmo. E a segunda mensagem é muito especial, meus irmãos. É muito especial. Eu queria que você, meu amigo, ouvisse isso atentamente. Existem pessoas que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida. Infelizmente. Infelizmente, não tem. Eu preciso ser verdadeiro com você. Se você
partir para a eternidade, sem ter o seu nome escrito nesse bendito livro, você não tem esperança. Você irá viver uma eternidade distante de Deus, de sofrimento e de tormento. Se você partir sem ter o seu nome escrito no livro da vida, você está eternamente perdido. E é por isso que eu quero apresentar para você alguém que pode escrever o seu nome nesse livro. E esse alguém é Jesus. Pastor, o que é que eu preciso para que Jesus escreva o meu nome no livro da vida? Confesse os seus pecados. Creia e reconheça Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, esse é o caminho. Confesse os seus pecados e deixe-os. Os abandone em nome de Jesus. E confesse a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Amém, meu amado irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé?